Opa, tudo bom? Se você não me conhece, meu nome é Amanda, e se você já me conhece, bem-vindo de volta ao meu canal. Vamos fingir que não é junho, que já estamos na metade de 2026 e eu vim aqui falar das minhas leituras de 2025, as melhores delas, tá? Então vamos abafar isso e eu vim aqui mostrar pra vocês quais foram os melhores livros que eu li em 2025. Primeira coisa, eles não estão em ordem de melhor, pior, em ordem de avaliação, porque, primeiro, eu não faço mais em avaliação em questão de estrela. Então, tipo, 5 estrelas, 4 estrelas, 4,5, 3 estrelas. Não faço mais isso porque eu uso o Maratona App. Se você não me segue, vai estar aqui, ou aparecendo aqui, ou na descrição, pra você me seguir lá no Maratona App. É como eu faço agora as minhas reviews, como que eu deixo tudo marcadinho, eu não uso mais o Goodreads. E o método de avaliação do Maratona não tem estrelas. Então, eu mesma separo entre favorito, quase favoritos, uma leitura boa e uma leitura meh. Então é essa o meu critério de avaliação a partir de agora. E em segundo lugar, eu não consegui elencar ordem, tipo, as 10 melhores leituras. Em primeiro lugar tá X. Não consigo mais fazer isso, tá? Então aqui foi só na ordem que eu fui lembrando dos livros que eu li e fui colocando. Então não é tipo, esse primeiro que eu vou falar é o pior, ou esse primeiro que eu vou falar é o melhor. Eu só fui colocando aqui os livros e tá numa ordem completamente aleatória. E o primeiro aqui que eu vou falar é Em um Porão Escuro, da Kara Hunter. Esse aqui eu li em e-book, por isso eu não tenho ele a versão física aqui pra mostrar pra vocês. Ele conta a história de uma jovem e uma criança que são encontradas trancadas num porão escuro, né? Num porão de uma casa. E o proprietário dessa casa diz que nunca viu elas na vida. Assim, nunca viu, não sabe quem é. Ele é um senhor, um velho, né, um idoso. E ele diz que nunca viu essa mulher e essa criança na vida. E pra investigar isso, a gente tem o detetive Adam Foley, que é o mesmo de Onde Está Daisy Mason. Esse livro, ele é cheio de plot. Cheio de plot, nada você espera. Eu tava lendo assim, eu fiquei, meu Deus, como que ela conseguiu pensar nisso? Cheio de plot e uma fofocaiada, gente, que aí você quer saber a história do detetive, você quer saber a história do outro detetive, do policial, aí você quer saber quem que é esse velho, quem que é essa menina, o que que ela tá fazendo, como que ela foi parar lá embaixo. É uma fofoca assim, você vai e é uma loucura, eu adorei, adoro livro assim, foi super rápido de ler, me prendeu assim do início ao fim, como quase todos os livros que eu coloco aqui, né? Mas é muito bom, a minha avaliação foi quase favorito, leiam Em um Porão Escuro. O próximo livro foi um favorito de 2025, que é Onde Está Daisy Mason, também da Kara Hunter. Ele está aqui, eu li depois de um tempo que eu já queria ler esse livro, e assim, ele é fenomenal. A história é a seguinte, a Daisy, de 8 anos, ela desaparece numa festa de família e ninguém viu nada. Ninguém viu nada, no bairro ninguém viu nada, ninguém viu onde ela tava, ninguém viu quando que ela entrou na festa, ninguém viu quando ela saiu, ninguém sabe de nada. Sabe lá Deus onde tá essa menina. Aqui a gente também tem o detetive Adam Foley, encarregado de investigar todo esse desaparecimento, e a gente sabe que nas primeiras 48 horas é completamente imprescindível você ir atrás da menina, de uma criança, porque a chance dela não estar mais viva é grande depois dessas 48 horas, então eles estão correndo contra o tempo pra tentar encontrar a Daisy, pra ver se alguém sabe de alguma coisa. Uma coisa que eu gostei muito que a autora tratou aqui foi como as redes sociais afetam as investigações. Eu sou uma pessoa pós-graduada em criminologia, então eu entendo bem que às vezes a mídia mais atrapalha do que ajuda. Então aqui a gente tem meio que no Twitter, eu acho que foi fulano, eu acho que foi ciclano, eu acho que foi o irmão tem cara de psicopata, eu tenho certeza que foi ele. E é sempre umas coisas assim, umas maluquices que o pessoal fica falando, sabe? E é isso aí, e ela mostra como que as redes sociais às vezes mais atrapalham do que ajudam. Todo mundo ali sabe tudo, todo mundo já é investigador, incrível. A narrativa de Onde Está Daisy Mason, ela é baseada em passado e futuro. Então você vai voltando antes do desaparecimento da Daisy e depois quando ela já desapareceu. Então vai intercalando esse passado e futuro. E eu gosto muito de livro assim, que volta, vai e volta, vai e volta. Acho o máximo. Obviamente, por ser um suspense, um thriller, um mistério, você desconfia de absolutamente todo mundo. Uma hora eu achava que era a mãe, outra hora eu achava que era o pai, outra hora eu achava que era o irmão, outra hora eu achava que era a vizinha, outra hora eu achava que não tinha nada a ver, que ela tinha sumido porque ela quis, já não tava entendendo mais nada, você começa a desconfiar de tudo. É uma fofocaiada, você quer saber quem que é a mãe, quem que é o vizinho, quem que é o pai, quem é que tá traindo, quem não tá, com quem que tá, tem outro filho, tem um filho fora do casamento. Gente, uma loucura. E aí eu já nem tava mais nem aí pra onde foi a Daisy, eu só queria saber onde é que o resto da fofoca, sabe? Porque são tantas histórias que a Kara vai colocando junto, obviamente ela fecha todas no final, fica bem bonitinho. Mas assim,
é uma loucura. Você quer saber o que tá acontecendo e você já nem liga mais pra Daisy. O próximo aqui na lista também foi no Kindle. Eu li ele em inglês. Ele é um conto que foi favorito, que é Cruel Winter with You. Que em português acho que ficou Uma Noite de Inverno com Você, da Ali Hazelwood. Quando eu li, ainda não tinha em português, por isso que eu li em inglês, tá? Mas logo depois eles lançaram em português. Eu adorei. Ele é um conto muito curtinho. Por ser conto. Mas ele é bem curtinho, acho que ele não tem nem 100 páginas. Super gostosinho de ler, super fofo. Essa foi a minha segunda experiência com a Ali Hazelwood. Eu já tinha lido um outro livro dela, que inclusive vai estar aqui na lista, falarei dele também. E assim, eu gostei muito, eu achei que ela conseguiu trazer muita profundidade pra um conto de, assim, 70 páginas. A personagem teve bastante profundidade, considerando que ela teve pouco tempo pra trabalhar. A história basicamente gira em torno da Jamie e do Mark, que eles se encontram, eles são amigos de infância e eles se reencontram quando eles já são adultos, porque ela vai na casa dele buscar uma forma, acho que é isso, uma forma, pra assar durante o Natal, e aí tem uma nevasca e ela não consegue mais voltar pra casa e ela fica presa com ele lá dentro e eles ficam relembrando o passado. Aconteceu alguma coisa entre eles, né? Eles se conhecem desde a infância, como eu disse, porque o Mark era irmão mais novo da melhor amiga da Jamie. E assim, por conta de um mal entendido do passado deles, eles se distanciaram, só que dá pra ver que eles se gostam. E aí a Ali trata isso tudo num conto, tanto trazendo o passado à tona pra gente conhecer mais, até o tempo presente, e eu achei isso incrível, foi um conto muito gostosinho de ler, assim, eu li em uma tarde, e foi de aquecer o coração. O próximo livro da lista foi um quase favorito, que é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse é o segundo livro que eu leio dele, tá? O primeiro eu não gostei muito, não vem ao caso, mas eu gostei bastante desse daqui, tanto que ele ficou quase favorito. Gente, essa edição é linda, né? Ela é vermelha, a lombada do livro. Ai, maravilhosa, eu adorei. A história de Jantar Secreto é a seguinte, são 4 amigos morando no Rio de Janeiro, estudando para faculdades diferentes, cada um deles, e eles resolvem fazer um jantar de carne de gaivota, que vocês vão entender depois de onde vem esse dilema da gaivota. Eu já conhecia antes de ler o livro, já tinha ouvido falar dele, que nada mais é do que carne humana. Então eles fazem esse jantar e a gente vê todo o desenrolar até chegar no jantar, como que eles conseguem essa carne, o que que eles fazem, quem que tá participando e tal, porque eles precisam de dinheiro pra poder pagar o aluguel da casa ou eles vão ser despejados. Mais uma vez um livro que me prendeu do início ao fim, né, como eu disse. O Rafael Montes escreve muito bem, os plots são muito bons. Gente, o plot final, eu fiquei assim, ó, gag de la gag, entendeu? Eu fiquei encarando o livro e falei, gente, não é possível. O final do livro, o jeito que acaba, eu falei, não, esse homem não fez isso comigo. Como que ele terminou o livro assim? Ele é louco? Ele é louco. E pra quem já conhece Rafael Montes, não ia ser... Mentira, eu já li 2 livros dele. Acabei de lembrar que eu li Uma Família Feliz e eu até fiz resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima. Tinha esquecido, gente. Ah, eu li 3 livros dele, então. Eu li 2 livros antes desse, e um deles eu não gostei, e um deles eu gostei. E pra quem já conhece, o Rafael Montes sabe que ele faz descrições grotescas em todos os livros dele, então se você é meio sensível, né, não recomendo tanto, porque as descrições são bem viscerais. E ele faz uma reflexão muito boa acerca do vegetarianismo e do veganismo, e como a gente é hipócrita de estar comendo carne. É só isso. Mas eu gostei muito do livro. O próximo livro da lista é um que eu gostei muito, que é Checkmate, da Ali Hazelwood. Esse foi meu primeiro contato com a Ali, que inclusive eu fiz um vlog de leitura. Se você não viu, eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir, porque lá eu dou mais detalhes, tá? Eu conto mais detalhadamente do que eu achei do livro. Aqui é só um resuminho bem por cima. Mas a história basicamente é, a Mallory é a nossa personagem principal, essa daqui. Ela abandonou o xadrez, a gente não sabe porquê, a gente não sabe o motivo, porque que ela odeia tanto xadrez, sendo que ela gostava muito quando ela era mais nova. E aí ela acaba tendo que participar de um torneio e ela vence o campeão mundial de xadrez. E aí, gente, aí vocês vão ter que ler pra descobrir. É muito gostosinho, ele é super leve, tem bastante coisa de xadrez que eu gostei muito, aí eu fiquei focada assim em xadrez, sabe? Fui pesquisar coisas de xadrez. Achei uma delícia de ler, ele parece um livro grande, mas como eu disse, ele é super rapidinho. E, enfim, assistam meu vlog que eu fiz, porque lá eu dou mais detalhes. Eu li mais um livro da Carla Madeira, dessa vez foi Véspera, e ele foi favorito de 2025, como o outro livro, Tudo é Rio, da Carla Madeira, que eu já tinha lido também. Aquele lá foi, assim, um favorito da vida. E assim, o que eu tenho pra falar desse livro? Eu vou ler a minha resenha que eu fiz no Maratona pra vocês, porque eu acho que ela descreve bem o que esse livro me fez sentir.
Ai, gente, sério, olha que bonitinho. O Maratona App. Muito querido. Usem esse aplicativo, ele é muito bom. Precisei esperar alguns dias para poder finalmente vir aqui e escrever o que achei de véspera. Esse foi o segundo livro da autora que li. Quando li o primeiro, Tudo é Rio, eu já tinha me encantado com a autora e o jeito em que ela escreve as histórias. Fazia muito tempo que não gostava tanto assim de uma autora nacional. Porém, Véspera é bem diferente de Tudo é Rio. Nesse livro a gente tem duas linhas do tempo, narrando duas situações, histórias diferentes, que a gente não sabe como e se é que elas vão se encontrar. Uma dessas histórias é uma mãe que está em uma crise em um casamento que não parece ser dos melhores, e ela finalmente explode e acaba deixando o seu filho como para dar um susto nele, filho esse que tem 5 anos, porém, quando ela dá a volta no quarteirão, o menino sumiu. Ela tá no carro, ela surta e aí ela fica brava com o menino, deixa ele na rua pra dar um susto nele. Quando ela vai dar a volta, o menino não tá mais lá. Acabei de perceber que eu escrevi meio errado aqui não deu... Gente, eu tava eufórica escrevendo. Vamos abafar. Essa é uma das histórias que vai se desenrolando e a moça tá buscando seu filho e mostra todos os problemas que ela tem com a família e com os parentes. E problemas internos dela. A outra história é sobre a vida da família. A outra história é sobre a vida e a família de irmãos gêmeos, filhos de uma mulher muito católica, e o pai desses meninos colocou o nome deles de Caim e Abel. Pra quem não sabe, né, biblicamente falando, Caim matou Abel. É esse aí que eu tenho que falar pra vocês. Então a mulher, como uma católica fervorosa, achou o fim do mundo ter colocado o nome dos filhos de Caim e Abel. Ela detestou, e aí por muito tempo ela nem chama o Caim de Caim, ela chama o Caim de Abelzinho, porque ela não quer que ele chame Caim por conta da história da Bíblia de Caim e Abel. Nessa história a gente vê como é a relação familiar deles, como eles são na escola, o seu desenvolvimento até a adolescência e chegando na vida adulta. Então a gente tem essas duas histórias separadas. Os capítulos então são intercalados, um é sobre os irmãos gêmeos e o outro é sobre a mulher. Carla Madeira tem um modo muito peculiar de escrever. Ela usa metáforas para descrever uma cena de abuso, por exemplo, que apesar de não escrever de forma explícita, a metáfora é crua e direta, e ela faz isso com maestria. Uma das coisas que mais gosto é que você se sente muito incluído na história, já que é um livro nacional, e muito da cultura e tradição brasileira são vistas ao longo da leitura. Carla Madeira sabe escrever personagens como ninguém. Ela consegue escrever personagens humanos e reais, personagens que têm raiva, personagens que têm inveja, ciúmes, que não são nem 100% personagens boas e nem 100% personagens ruins. Essa é a minha review de Véspera. Eu não quero entrar em detalhes, porque se eu for entrar em detalhes eu dou spoiler do livro, mas é um livro muito bom. Não, gente, e a quantidade de marcações que eu fiz? Inacreditável. O próximo livro da lista foi um quase favorito de 2025, que é O Príncipe Cruel, da Holly Black. E assim, gente, eu sei, esse livro já tá no mercado há bastante tempo. Ai, Amanda, como assim? Você nunca leu O Príncipe Cruel? Você que é a maior fã de fantasias, você que tem um negócio em quase três prateleiras aqui só sobre Cassandra Clare, como que você nunca leu? Bom, é isso, gente, eu nunca li porque eu queria esperar passar o hype. E porque eu fiquei com medo de o pessoal hypar muito e aí eu achar demais, assim, a hora que eu ler eu não achar nada demais. Spoiler, eu achei muito bom. Tanto é que está aqui na lista de melhores leituras e ele foi um quase favorito de 2025. E O Príncipe Cruel, pra quem não conhece, né, a gente tem a Judy Duarte, que ela é uma humana que foi pro Reino das Fadas, porque os pais dela foram mortos pelo então padrasto dela, que é um férico. E aí ela vai pra morar lá, então ela viveu praticamente a vida inteira dela no Reino das Fadas. O sonho dela é fazer parte da elite, né, então ali da parte do reino, né, dos príncipes e tal, de alguma forma ter poder ali dentro, porque só assim ela acha que ela vai conseguir mostrar que apesar dela ser humana, ela tem valor ali dentro no reino. Quem me conhece há algum tempo sabe que eu amo fantasias, então não tinha como eu não gostar de O Príncipe Cruel. Eu já li a trilogia toda, tá? Só faltou ler um livro extra. Mas aí a gente tem O Príncipe Cruel, que é o Cardan, ele é um férico. E aí ele e a Judy não se dão muito bem. Ai, quem diria, né? E aí a gente vê o desenrolar da história aí, porque ela quer conseguir poder e ela vai tentar dar um jeito de usar o Cardan pra isso. Gente, sério, ai, as marcaçõezinhas. Que saudade que eu tava de ler um livro de fantasia e fazer as marcações. É muito bonito, porque eu tinha esquecido que os livros de fantasia têm essas coisas, né? Tem o mapa e tal, tudo bonitinho. Gente, eu gostei muito. Eu senti muita falta de ler alguma coisa de fantasia. Eu tenho lido muito livros que não são de fantasia, muitos livros reais, né? Então, True Crime, por exemplo.
E eu adorei ler esse daqui, foi super rápido. Eu li assim, sei lá, em 1, 2 semanas e recomendo. O próximo livro da lista eu também li no Kindle. Ele foi um quase favorito, que foi Não Piso no Meu Vazio, da Anna Sui. A Anna Sui é uma psicanalista e esse livro é uma coletânea de crônicas, digamos assim. Ele tem vários, como se fossem poemas, contando histórias de diversos relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos, e a gente vê aquilo. Eu juro, eu não sei fazer uma resenha sobre esse livro, de verdade. Eu tive que, assim, pesquisar como que eu ia falar desse livro aqui pra vocês. Eu não sei explicar, ele é um livro visceral. Ele não é descritivo nem nada disso, mas quando você tá lendo, você percebe que ela tá falando de sentimentos, e às vezes sentimentos que você se identifica, ou mesmo que não se identifique, você se coloca no lugar do outro. Você tem muita empatia e você pensa, putz, como que ela conseguiu escrever isso? É um livro curto, mas ele é um livro pesado, de novo, não pelas descrições, mas pelos assuntos, nas entrelinhas que ela deixa, ela consegue fazer isso muito bem. Eu senti que foi meio que uma conversa com a minha consciência, com os meus anseios, com as minhas angústias, com as minhas preocupações, com os desejos. Ela trata de umas coisas assim que eu não achei que ela fosse tratar. Foi um livro que, em alguns momentos dele, ela meio que acertou em cheio, sabe? Era algo que eu precisava ler ali, eu li e eu realmente precisava ler aquilo. Então, uau, foi uma mudança, eu sou uma pessoa diferente depois de ter lido esse livro. Mais um livro aqui na lista que é favorito de 2025, que eu inclusive fiz uma resenha sobre ele, que é Evidências de uma Traição, da Taylor Jenkins Reid. De novo, como eu já fiz uma resenha sobre ele, eu não vou falar muito dele aqui, tá? Mas basicamente é uma história contada em cartas. Então ela é em formato de cartas, algo que eu gosto muito. Um dos meus livros que eu mais gosto é Drácula, então é em formato de cartas, né? Basicamente a gente tem duas pessoas conversando, uma mulher e um homem. Os cônjuges de cada um desses dois estão traindo, né? Então a mulher do cara tá traindo com o marido da mulher, da outra mulher. E aí eles começam a conversar e começam a desenvolver afeto um pelo outro, porque eles estão passando pela mesma coisa. E, gente, é um livro muito rápido de ler, ele é super curtinho, como vocês podem ver aqui, ele é minúsculo, ele tem menos de 160 páginas, ele é pequeno, né, o livro é um livro pequeno, como vocês podem ver, tamanho da mão assim, ele é pequenininho. E é isso, quem quiser saber mais, assiste a minha resenha, se você não assistiu, porque eu falei bastante sobre ele. Chegamos no último livro da lista de melhores leituras de 2025, e esse daqui, ele foi um livro favorito. E assim, gente, ele foi um livro bem difícil de ler, bem difícil, que foi Herdeiras do Mar, da Mary Lynn Bracht, não sei como pronuncia o sobrenome dela, tá? Eu normalmente tenho um roteiro que eu sigo bonitinho, eu escrevo as coisas que eu quero falar sobre o livro. Esse daqui eu nem escrevi, porque quando chegou nele pra eu colocar, eu não tinha... Eu falei assim, eu acho que eu vou falar do coração, o que vier. Porque é um livro muito bom, mas um livro muito pesado e muito difícil. Foi um dos mais pesados que eu já li, tá? E olha que eu já li muita coisa pesada. Herdeiras do Mar se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Se passa na Coreia, no Japão, toda aquela região ali. A nossa personagem principal, que é a Hana, na verdade ela é coreana, e ela é levada pelos soldados japoneses pra virar uma mulher de consolo. A Hana, eu não tenho ideia de quantos anos ela tem, eu acho que ela tem uns 16 anos, talvez, eu confesso que eu não vou lembrar. Mas assim, gente, por que esse livro ele é triste? Apesar dele não ser uma história real, né, ele não é uma não ficção, ele é uma ficção histórica. Porque as mulheres de consolo realmente existiram. E pra mim é uma das coisas mais cruéis que poderia ter acontecido com as mulheres durante essa Segunda Guerra. Quem não sabe o que são mulheres de consolo, elas são... Durante a guerra, os soldados japoneses não tinham como ter relacionamentos, né? Como vocês podem entender aí. Espero que vocês entendam. Então eles sequestravam essas meninas. Essas meninas iam pra como se fosse uma casa de prostituição e eles abusavam delas, tá? Basicamente é isso. Só que assim, era o dia inteiro isso.
E isso foi real, assim, se vocês quiserem pesquisar e tal. Uma coisa que me deixou, assim, desestabilizada, que essa autora fez, foi que toda vez a gente achava que ia acontecer algo bom, ia ter uma esperança da Hannah se dar bem e tal, e ela não se dá bem. Parece que nada dá certo. E eu não sei se vocês sabem, mas isso acabou com as mulheres que sofreram essa violência, estragou a vida delas pra sempre, porque elas deixaram de ser mulheres virgens, então elas não eram mais bem vistas, elas não conseguiam um marido, elas não conseguiam formar uma família. É só muito triste, gente, de verdade. Então foi muito difícil ler, foi um livro pesado. Teve momentos que eu tive que parar pra poder respirar um pouco, porque foi um livro muito difícil de ler, de verdade. Mas foi um livro muito bonito e eu queria que as pessoas lessem pra poder... Porque nem todo mundo conhece a história das mulheres de consolo. Nem todo mundo sabe como que foi a Coreia na Segunda Guerra Mundial, como que o Japão se comportou durante esse tempo. É uma ficção histórica que dói, porque você sabe o que aconteceu de verdade. Pode não existir a Hannah, de verdade, a nossa personagem principal, mas existiram Hannahs. Muitas Hannahs. E não é falado sobre isso. Eu tenho certeza que teve gente aqui que nunca ouviu falar de mulheres de consolo. Eu tô tentando achar uma passagem que eu lembro que eu li e eu fiquei, nossa, essa passagem me marcou. Eu vou ver se eu acho aqui pra ler pra vocês. Gente, eu não vou achar a passagem, eu tô procurando aqui e eu não consigo achar, mas basicamente era algo sobre memória, né? A gente nunca jamais esquecer que isso aqui existiu, as mulheres de consolo, porque não pode se repetir, né? A história não pode se repetir, ela não pode, a gente tem que lembrar pra que esses erros não sejam cometidos de novo. Essas foram as melhores leituras de 2025, então tem um pouco de tudo aqui, né? Eu acredito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, se você não gostou, se foi favorito, se não foi. Se você não leu e ficou com vontade de ler algum, me conta também aqui embaixo, fala assim, fiquei com vontade de ler tal, esse aí que você falou parece muito bom. E se ler, me conta, tá? É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!